É só uma ferramentazinha da Microsoft que usa, captura tanto a tela que a gente está visualizando, quanto o meu som. Normalmente usado para apresentações, videoconferências, alguma coisa desse tipo. Bom, de cara, essa planilha, ela trata as notas de vocês, e a gente tem 3 regras aí. A gente tem uma regra principal para as 3 viagens. Vocês têm 3 notas, as 2 maiores são predominantes, não é verdade? Então, se as 2 maiores são predominantes, significa que uma delas precisa ser eliminada, e se você tirar 2 notas que são acima da média, você não precisa fazer a terceira. É óbvio que você vai ficar com 0 ou F lá, e você já passou na disciplina. Bom, olhando para esse carinha, na última aula a gente já começou a fazer alguma coisa que foi isso aqui. A gente parou. A gente parou nessa tabelinha, foi? Na verdade isso aqui não estava nem assim, ó. Eu não lembro se eu fiz isso, mas estava mais ou menos assim. E a gente começou a fazer essa tabelinha e viu alguns princípios de como funciona o Excel. O Excel, na verdade, é uma matriz gigante. Cada célula é um cruzamento de uma coluna e uma linha que recebe um determinado valor. Cada célula pode ser uma função que recebe um valor constante, uns 50, 100, 200, qual valor que você precisar, ou cada célula pode ser uma função em relação a outras células. Então, uma célula pode ser igual a outra célula multiplicada por 10, multiplicada por alguma coisa, a média, a soma, e aí você vai fazendo, montando a sua planilha. A gente parou isso aqui na última aula, e eu já vou começar a mexer na lista, justamente para dar tempo da gente visualizar tudo do que vocês precisam fazer na lista. Vejam que a lista, ela tem 3 planilhinhas aqui. Ela tem essa planilha de notas. Aqui embaixo a gente tem uma planilha de Word, tá? Essa planilhazinha aqui que vai dar a nota de vocês em relação ao Word. Não esqueçam de fazer isso aqui, que é importante também. E um gráfico com as notas dos alunos, certo? O que vocês vão precisar fazer? Vocês vão criar isso aqui como uma tabela, e eu vou abrir aqui um novo arquivo para a gente começar isso do zero, tá? Vocês vão criar uma tabela, e a gente viu isso na aula passada, de como criar uma tabela, e colocar 10 pessoas como alunos de uma determinada disciplina, certo? Como é que a gente cria a tabela no Excel? Inserir tabela, pode fazer isso aqui, ou selecionar a área que eu quero e mandar formatar como tabela, certo? Vou voltar para cá para ver quantas linhas e colunas. A gente tem aqui 12 linhas, é isso, e, desculpa, 12 colunas e 4 linhas. Então, se eu voltar para o meu arquivo em branco, eu posso selecionar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 4. Para vocês vão criar 10, tá? Só para dar um pouquinho de trabalho a mais, para não ficar tão fácil, certo? Bom, eu vou selecionar da área que eu preciso. Eu posso ou formatar como tabela ou inserir uma tabela nesse determinado espaço. Então eu vou formatar como tabela, certo? Selecionar uma cor qualquer, e fiquem à vontade para selecionar uma cor qualquer. Normalmente quando você seleciona esse formatar como tabela, aparece aqui, ó, minha tabela tem cabeçalhos, significa que a primeira coluna, a primeira linha é a linha que vai referenciar os cabeçalhos, dizendo o nome do aluno, nota 1, nota 2, nota 3 e assim por diante, certo? Minha coluna sim tem cabeçalhos. Os cabeçalhos vão ser justamente esse, coluna 1, coluna 2, daí pra frente, certo? Deixa eu selecionar esse cara, puxar ela pra cá, deixar ela aqui no cantinho. Bom, a minha primeira coluna vai ser de nome dos alunos. Não se preocupem com a formatação, veja que eu não consegui visualizar a coluna inteira aqui, eu não consigo visualizar o nome. Daqui a pouco a gente faz uma coisinha que resolve o problema todo, certo? Nome dos alunos, prova, exercício web e um monte de coisinha. E, pra gente não perder tempo, eu posso copiar. Alguém se opõe? Eu copiar isso aqui, só essa listinha, tá?
Infelizmente não, vocês não vão conseguir. A planilha está protegida por senha. Então vou selecionar esse cara, vou colar aqui para a gente ter os nossos nomes do mesmo jeito que está lá. Para esse cara ficar todo bonitinho, arrumadinho, foi? Ctrl C e Ctrl V. Só copiei e colei. Mas eu não vou poder fazer. Aí você vai digitar um por um. Certo? Não, mas assim, você aumentou, tá? Não, é porque eu colei. Na verdade, depois que você digitasse tudo, ia ficar assim, certo? Digamos que a gente continuasse digitando aqui Word, lista Excel, aqui Word, Excel. No final, se eu selecionar tudo, era o que eu justamente ia mostrar, se eu selecionar tudo e apertar nesse botãozinho aqui, quebra texto automaticamente, ele ajusta o texto de tal forma ao todo o texto da coluna poder ser visível. E aí eu posso selecionar tudo aqui, por exemplo, e dizer, ó, eu quero centralizado horizontalmente e verticalmente. Então ele alinha toda a coluna do jeito que eu preciso, certo? Deixa eu copiar aqui. Copiar daqui pra cá só. Ok? Bom, para o nome dos alunos eu vou digitar qualquer coisa, João. Pode ser qualquer nome, né? Qualquer nome, vocês que vão digitar qualquer nome. Não precisa, até porque vocês vão digitar 10 linhas. Tá? Mas e aí? nesse caso são 9 nomes, né? Não, são 10 nomes. 10 nomes Fora a linha, a primeira linha. Tá aqui meus 3 alunos, tá? Os 3 nomes de alunos. E de acordo com o que está aqui, ó, digite as notas da primeira DA e as notas também vão ser aleatórias, tá? Eu vou copiar para a gente também não perder tempo, mas vocês vão digitar, certo? Vocês vão digitar qualquer nota. Oi? Se você digitar 6, ele automaticamente fica 6.0. Por quê? Porque eu selecionei a coluna e coloquei para a quantidade de casas decimais ser igual a 2. Eu posso diminuir ou aumentar o número de casas. Oi? Ele está 6.0 aí? Então, é isso mesmo. Não vou fazer não. Bom, exercício web, deixa eu ver aqui. Comentário de exercício web. As colunas de exercício web, lista Excel e ribbon devem ser digitadas. Então essa coluna exercício web junto com lista Excel, não tem fórmula nenhuma aqui, tá, pessoal? Junto com ribbon pontos, fique à vontade, bota qualquer nome, qualquer nota, qualquer valor, né? Qualquer dado. Pode colocar qualquer valor. Lembrem-se que todas as outras colunas agora vão ter alguma fórmulazinha, alguma coisa que vai trazer os dados ou vai multiplicar esses dados, trazer alguma coisa de algum lugar para gerar a sua planilha e ajudar você a facilitar a sua vida, certo? Então, lista Word vai vir, ó, tem aqui, o valor desta coluna deve vir da planilha Word da coluna respectiva da nota do aluno. Veja que a gente tem aqui, deixa esse cara, a gente tem aqui uma planilha. Eu vou chamar essa planilha aqui, ó, veja só, eu só cliquei aqui embaixo e renomeei, tá? Vou chamar esse cara de notas, vou chamar esse cara aqui de Word, daqui a pouco a gente faz ele. Vou chamar esse cara aqui de gráfico e daqui a pouco também a gente faz ele, certo? Só cliquei com o botão direito e renomeei, ok? Boa noite. Ok? Esse valor da lista Word daqui a pouco a gente faz. Por quê? Porque a gente vai ter que primeiro fazer esse com os valores que eu quero preencher para trazer as notas daí para cá, tá? Então esse valor aqui no momento vai ser digitado, ele vai ser copiado de outro lugar,
Ok? Por enquanto, vamos deixar em branco. A nota, essa nota do Ribbon Hero de vocês, pela regra que eu tinha passado, é o seguinte. O Ribbon Hero 2, quando você chega em 50 mil pontos ou um pouquinho mais, você está muito próximo de zerar o jogo ou já zerou o jogo. Então eu adotei que 50 mil pontos é a nota máxima. Acima de 50 mil pontos, ninguém tira mais que é 10, certo? Então 50 mil ou mais é 10. Abaixo de 50 mil é uma proporção. Se você tirou 25 mil, você tirou 5. Se você tirou 35 mil, eu faço uma regrinha de 3, certo? E essa regrinha de 3 não é nada mais do que alguma coisa desse tipo. Se 50 mil é X, é 10, X é igual a nota que você está procurando. Então, esse valor de pontos do aluno é igual ao X que você quer, certo? O valor que você quer, na verdade, é o que? Eu quero essa nota de acordo com os pontos que você tirou, ok? Então, os pontos que você tirou, desculpa, a nota que você tirou vai ser igual ao que? Pontos vezes 10 dividido por 50 mil. Então, vou colocar aqui uma... certo? Dividido por 50 mil. Tá claro essa fórmula? De onde vem os pontos? Os pontos você vai digitar, o que a gente acabou de digitar justamente nessa coluna, certo? Então, esse Ribbon Nota, a gente já começou a fazer na última aula. Qualquer valor que você adiciona numa determinada célula, que é uma função constante, você pode simplesmente digitar o valor. Pode ser um texto, um número, qualquer coisa, certo? Do jeito que eu acabei de fazer aqui. Se eu quero digitar uma função, o que é que eu faço para colocar uma função? Igual a alguma coisa. Então, se eu quero fazer que isso seja igual aos seus pontos, eu posso simplesmente usar o símbolo igual, clicar nos pontos, e aí o próprio Excel adicionou esse valor aqui em cima, tá? Cliquei nos pontos, vou voltar aqui para a fórmula só para lembrar, pontos vezes 10 dividido por 50 mil, certo? Então pontos vezes asterisco 10 dividido por 50 mil, ok? Vejam que isso aqui vai ser justamente a formatação da sua nota em relação aos pontos. É uma regrinha de 3. Eu vou selecionar esse cara e vou dizer que eu só quero 2 casas decimais, tá? Eu vou diminuir o número de casas decimais para ficar em 2 casas decimais e você ter um número aproximado de nota. Só que tem uma coisa errada. Se eu tirei 51.072, o cara não pode tirar uma nota acima de 10, certo? Concordam? Então aí eu tenho que fazer uma coisinha. E aí eu vou ter que usar uma segunda fórmula. A gente hoje, tudo que eu for anotar, tudo que eu for fazer, deveria estar anotando no quadro. Eu vou anotar aqui no Notepad, tá? Justamente porque eu estou gravando essa aula, para quem chegou agora há pouco, eu estou gravando isso, para vocês, qualquer dúvida, puderem consultar isso depois. Hoje